Hello and welcome! Welcome to our listening course. Se você está assistindo esse vídeo, você faz parte do nosso curso de listening, por isso eu já estou falando em português. Nós vamos fazer, eu vou passar algumas instruções para vocês antes da gente começar na primeira aula do curso. Primeiro aviso, se você ainda não assistiu, por favor, assista ao vídeo que eu fiz elencando, de acordo com a minha experiência, com mais de 500 alunos e com a pesquisa que eu fiz, lá tem todas as referências, inclusive, quais são os 7 principais problemas, as 7 principais razões pelas quais as pessoas conseguem ler, escrever, falar, mas não conseguem ouvir e entender inglês falado, né, com tanta facilidade. O que acontece, né? Lá a gente elencou razões como problema, as pessoas falam muito rápido, sotaque, falta de contexto cultural e coisas e outras razões. Lá, com aquilo ali, você consegue ter uma base, uma visão mais ampla do que será o nosso curso, tá? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é, a partir de agora, vocês vão todos fazer esse curso dentro do meu site. Então a gente não vai usar para esse curso aquele site que nós usamos, que é o Nearpod. Vocês vão fazer dentro do meu próprio site. Mas vocês precisam criar um usuário e uma senha, tá? Então, como vai funcionar isso? Eu vou pedir que cada um que esteja assistindo esse vídeo agora, que vocês me mandem no WhatsApp, no privado, o nome de usuário que vocês queiram. Pode ser o nome, ponto, sobrenome, por exemplo. Nada muito rebuscado. O nome completo de vocês e também o e-mail, o seu e-mail. Então, eu crio um usuário e uma senha para você. Eu vou criar uma senha automática. Você vai receber no seu e-mail a confirmação de que você realmente está se inscrevendo nesse curso no meu site. Lá dentro desse e-mail tem o seu usuário e a sua senha. E aí, quando você clicar para acessar, você tem a opção de redefinir sua senha, tá bom? E eu inclusive, encorajo vocês a fazerem isso. Uma vez que você fizer isso, você vai estar dentro do meu site, só que você não vai estar matriculado em nenhum curso ainda. Então você vai ter lá a página do aluno, vai ter aquelas páginas assim, tipo de proteção de dados, né? Então você aceita tudo ali. Aí você vai entrar no seu portal do aluno. Dentro do portal do aluno não vai ter nada, só vai ter suas informações principais e alguns anúncios. Quando você tiver feito tudo isso, me manda uma mensagem avisando que você fez esse processo e aí eu vou matricular você no nosso curso de listening. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que é o nosso curso de listening, ok? Ele está dentro dessa categoria aqui chamada listening. Listening Skills Development is a category designed for intermediate level students. Aqui eu dei uma visão geral, né? Porque esse não vai ser o nosso único curso de listening. E aqui está o primeiro curso: The Need for Speed, Strategies for Keeping Up with Native English Speakers. Como vocês lembram do vídeo, né? A gente está trabalhando com coping, né? A gente está trabalhando não com resolver o problema de uma vez, mas com estratégias para keep up, para pelo menos não se perder tanto, para ter algum avanço significativo, tá? Então é por isso que o curso tem esse nome. Então, quando você entrar no curso, você vai ser levado para uma página como essa daqui, ok? O curso é dividido por semanas, então vocês já sabem, tá? Faltou aula, teve alguma dificuldade, não sei o que, você tem que olhar dentro daquela semana em que nós estamos. Elas estão todas bloqueadas aqui por enquanto, porque o curso está começando agora, mas lá dentro da semana vai ter algo como o que tem aqui no General. Se você clicar na semana, ele vai abrir todas as atividades. E aí, como é que eu vou... não tá dando pra ver, né? Só um minutinho, agora sim. Então, announcements. Tá vendo esse que tem bolinha? O que tem bolinha é o que você tem que fazer, tá? Toda vez que você fizer, você vem aqui, talvez dentro do próprio exercício, ou se não for o caso, você vem aqui fora mesmo e marca Mark as Done. Quando você marcar, ele vai salvar o seu progresso, né? Vai anotar o que você fez e guardar tudo. Se for algum exercício, vai vir para mim, para eu corrigir e dar nota, se for o caso. E aí você vai avançando. Quando você clicar no último, ele vai se eu tiver autorizado, ele vai desbloquear os próximos conteúdos. E vocês sabem como funciona. Não sei se alguém já fez algum curso online, mas geralmente é assim que funciona, né?
Bem, vamos dar uma olhadinha então agora no nosso curso, tá certo? A gente vai começar nessa unidade com a questão fonética, with the basic phonemes. Tem um livro aqui, um livro é uma coleção de páginas, né? Esse livro já está disponível para vocês podem acessar e estudar. Ele se chama Unlocking English Sounds, A Guide to Mastering Phonetics for the ESL Students. Bem, aqui é onde começa o nosso conteúdo, beleza? Então, até aqui o que a gente fez foi só a introdução. Quando vocês fizerem todo aquele processo e eu matricular vocês no curso, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é acessem esse livro aí e leiam, tá? Eu vou passar por ele agora na parte 2 do vídeo. Unlocking English Sounds, A Guide to Mastering Phonetics for the ESL Students. Phonemes are the smallest units of sound in a language and are essential for developing listening skills in ESL learners. Phonemic awareness is the ability to distinguish and manipulate individual sounds in words, forms the foundation for phonics learning. Without developing this awareness, learners may struggle to decode words and understand spoken language. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é por que eu estou estudando fonética se eu estou num curso de listening. What is the relationship? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Eu já deixei aqui uma pista para vocês, que é se vocês não conseguirem distinguir e manipular sons individuais das palavras, vocês podem struggle to decode. Vocês podem ter problemas na hora de decodificar essas palavras. O ponto 1 lá do nosso vídeo era pessoas falam rápido demais. Outro ponto importante do nosso vídeo é eles falam com sotaque. Todas essas reclamações são falta de prática e de fundamento em phonetics, ok? Um fonema, gente, para vocês entenderem, ó, é como se fosse uma letra dentro de uma palavra, só que ela não é uma letra escrita. Ela é um símbolo, né? Mas ela representa um som, algo que é feito com a boca, certo? Então, ó, se eu fizer isso aqui para vocês, ó, eu acho que vocês entenderam o que eu disse, mesmo sem ter ouvido. Por quê? Porque eu fiz a forma na minha boca aqui de alguns fonemas, certo? Mas eu fico com medo que vocês não consigam fazer a mesma coisa em inglês. Então, se eu fizer em inglês, por exemplo, eu não sei se vocês entenderam o que eu disse agora, certo? Então, todo fonema é o azulzinho aqui, tá vendo? Esse símbolo super esquisito aqui, que representa uma posição de boca, tá bom? E, obviamente, representa um som, né, feito por essa boca, ok? Então, a menor unidade de uma palavra é um fonema. Lembrem-se que fonemas e sílabas escritas não coincidem, tá bom? Então, por exemplo, a palavra house tem 3 fonemas, ok? Mas tem H-O-U-S-E, tem 5 letras. Então, tem o fonema AU e o fonema Z na palavra house. Mas tem 5 letras, ok? Então, aqui é o passo 1 do nosso papo aqui, entender o que são fonemas. Agora, a pergunta que eu me fiz, até agora eu não respondi, é why is it relevant for listening skills? So, failing to develop phonemic awareness, o que a gente quer que vocês desenvolvam, tá, pessoal? Se chama phonemic awareness, consciência fonética. Tá? Phonemic awareness is one of the main reasons behind problems with decoding words and understanding spoken language. Falta de consciência fonética é uma das principais razões que você não consegue entender o que você ouve, basicamente. Como é que exemplos concretos, né? Word retrieval or naming problems, recognizing certain sounds, and mixing up sounds in multisyllabic words. Então, 3 coisas aí para vocês já prestarem atenção, que você já deve estar acontecendo. Preste atenção quando você está ouvindo em inglês, se você já não tem algum desses 3 problemas aqui. Vamos um por um para vocês entenderem. Então vamos começar com aquelas palavras que têm muitas sílabas. Eu acho que não é muito difícil entender que quando eu tenho uma palavra como pot,
uma palavra como pes, palavras curtas, é mais fácil entender do que quando eu tenho uma palavra como unconstitutionally, unrecognizable. Né? Essas palavras maiores aumentam o número de fonemas e aumenta a probabilidade de que você troque um fonema pelo outro, de que você esqueça, não tenha percebido um fonema ali no meio. Pode ser uma das razões que você tem esse problema no listening. Outra coisa super importante, word retrieval or naming problems. So word retrieval or naming problems refer to the difficulty in finding and using the right words during speech. A person with this difficulty may know and understand a particular word, but have difficulty retrieving it and using it in their speech. Word retrieval difficulties are usually considered to be present when children are able to identify a referent from a set of exemplars, but have difficulty producing the target's word when shown a picture or in conversation. Strategies and activities to improve retrieval include visual aids, blá blá blá. Se eu mostrar para você um símbolo e você não lembrar, então eu mostro a foto de uma cadeira e você não consegue falar chair, mas se eu digo pra você, ó, tá vendo isso aqui? É uma chair. E você fala, putz, eu sabia. Eu só não tava conseguindo lembrar. Esse tipo de problema se chama naming problem. Você esquece palavras, basicamente. Você sabe elas, mas você esquece. Se você não precisa da minha ajuda, você sozinho consegue lembrar que era chair, mas demora pra fazer isso, então você tem um retrieval problem. Os dois problemas são comuns em alunos de ESL, de English as a Second Language. Entretanto, o mais interessante aqui é a relação desse problema com fonética. Se você não aprendeu a pronunciar e não passou um tempo, quando você aprendeu a palavra chair, estudando ou prestando atenção em que sons estão envolvidos na palavra chair, você, na hora que ouvir chair, vai ter um retrieval problem. Você vai ouvir chair, e aí a pessoa tem que falar de novo, ela tem que falar devagar, ela tem que falar e fazer um gesto para poder te dar mais ou tempo, no caso do retrieval, ou elementos visuais, para que você fale, putz, chair. Ah, tá, entendi, ele falou chair. Eu não sei se você consegue entender. Não é que você não entendeu o fonema, é que esse fonema, esse, né, chair, não tá vindo fácil para você que chair é cadeira, é a palavra chair que você já estudou. Então, a falta de consciência fonética dá problema, aumenta esse tempo para você ter o retrieval, aumenta esse tempo para você ter o naming, e o que acontece? A pessoa, enquanto você está tentando entender o que é chair, eu acho que é cadeira, eu acho que é chair. Enquanto isso está acontecendo, a pessoa já falou 300 palavras para frente. E é aquela questão que a gente sempre fala. Aí volta, dá play de novo. Nossa, eu queria que fosse mais devagar e tal. É um problema clássico de naming retrieval, totalmente associado com a sua dificuldade de criar pistas e links fonéticos para aquela palavra. Beleza? Alright, e o mais importante é o recognizing certain sounds. Reconhecer certos sons. Aí é o mais difícil, né? Quantas vezes eu não ouço vocês falando, a pessoa fala, sei lá, cell phone, ou fala Facebook, e aí você depois que repete e pede ajuda do professor, aí vocês dizem, era Facebook, era cell phone. Quer dizer, claramente você não guardou aquela palavra com o som dela em inglês, né? Você guardou uma versão brasileirada dela na sua memória. O que acontece, gente, esse distinguish between different phonemes is a difficult task, and this is called the phonemic restoration effect, ok? Eu deixei para vocês um link lá no nosso glossário. Então, lá nesse curso tem um glossário de palavras, todas as palavras importantes do curso e os conceitos mais importantes estão lá. Então, se vocês quiserem depois estudar exatamente o que é, onde estão, aí tem referências ali para vocês e tal. Mas o que é o Phonemic Restoration Effect? So, have you ever tried to listen to someone talk and there is a lot of noise around you? Sometimes it's hard to hear everything they say. A gente falou sobre, né, interferências, distração.
Lá no vídeo eu chamei isso de distração, distraction. Um, Sometimes it's hard to hear everything they say. But did you know that your brain can help you understand what they're saying even if you miss a sound or two? So the phonemic restoration effect is when your brain fill in the missing sounds in what you hear. So if someone says juice, but you only hear use because the noise around you, aqui, além do noise, né, tem a questão de você não ter entendido mesmo. Your brain can guess they said juice based on what it knows about how words usually sound. Veja bem, é normal por causa de barulho na vida real, né? A vida real é cheia de sons, de interrupções e tal. Aquilo que eu falei lá no Distractions no outro vídeo. É normal que a gente não entenda tudo que a pessoa falou, não ouça tudo que foi dito. Perca algumas palavras, alguns fonemas. E eu falei com vocês há muito tempo sobre a nossa capacidade de preencher esses espaços usando o nosso conhecimento do mundo, usando o contexto, usando, né, pô, se eu estou num bar e a pessoa falou e eu estou em dúvida se é glass ou é airplane, é mais provável que seja glass, né, porque eu estou num bar e tal. Mas além dessa questão de usar a nossa inteligência num modelo top-down, a gente também pode usar os nossos conhecimentos sobre como as palavras normalmente soam em inglês. Então, se eu conheço os sons das palavras em inglês e eu ouvi use, eu vou pensar em mousse ou juice, porque eu sei que são as palavras mais comuns que têm esse som. E como é que eu sei disso? Porque eu já ouvi muitas vezes essas palavras em inglês, eu me dediquei a prestar atenção no som delas. Todas as vezes que vem uma palavra nova, eu quero saber como é que pronuncia e tal. Então, eu tenho esse parâmetro. O nosso cérebro faz isso o tempo todo, certo? Esse phonemic restoration aqui acontece o tempo todo, em português, em inglês, em qualquer língua. A restauração de uma palavra a partir de sílabas quebradas, de fonemas quebrados, é um processo normal, mas que pode melhorar se vocês se empenharem mais no estudo dos fonemas. Então tá aí mais uma razão para vocês do porquê que a gente está estudando fonética da nossa primeira unidade do nosso curso de listening. Bem, além disso, a gente tem o phonological gap. Então, outra razão pela qual a gente não ouve, não reconhece alguns sons e como isso tem a ver com fonética. Existe uma coisa chamada phonological gap, é outro conceito que está no glossário. Né? Sometimes when we speak a language, there are certain sounds we expect to hear because they follow the rules of the language. But sometimes those sounds are missing and we call that accidental gap. It's like if you were expecting your friends to show up to your birthday party, but they accidentally got lost and never came. Certas palavras na nossa língua se parecem com palavras em inglês. No entanto, existem certas regras não faladas do português, né? Não faladas que eu digo assim, que não foram ensinadas formalmente, e quando tem uma palavra em inglês que se parece com a de português, a gente espera que essa palavra também siga essas regras. Sons que a gente espera que venham e não vêm, como lá o amigo que você está esperando para a festa e nunca chega. Tá? Então, olhem aqui, por exemplo, o caso da palavra Facebook. Assim que a gente fala. A gente tende a colocar um som de vogal no final de todas as palavras em português que terminam com consoante. Então, Facebook termina com a letra K. A gente não fala Facebook. A gente fala Facebook, certo? MacBook, YouTube, beleza? Então, ó, Facebook, esse que desaparece em inglês, fica Facebook. O fato da gente estar esperando essa sílaba e ela não aparecer, muitas vezes, para o nosso cérebro significa não é a palavra Facebook. Deve ser uma outra palavra, não sei que palavra que é, e não entendi nada. Pronto. Por quê? Porque você não conhece o comportamento, as regras não faladas do inglês. E o contrário também é real, tá bom? A gente tem atividade que morre com d. Em inglês fica activity. Então tem t no final. Tem mais uma sílaba, activity. Em português fica atividade. Morre antes, tá? Então, esses desencontros são chamados phonological gaps e também são razões pelas quais a gente não entende por causa de fonética. E a gente tem esses dois aqui, são primos, tá? O phonemic contrast e os allophones.
Então, phonemic contrast is basically the small differences in how sounds are pronounced that can change the meaning of a word. For example, the B sound in bat and the P sound in pet might seem similar, but they actually make a big difference in the meaning of the word. Então, qual é a diferença entre a palavra meat e a palavra mat? Uma letra. Qual que é a diferença entre a palavra tip e a palavra tap? Uma letra e um som, né? São diferenças mínimas. A gente chama isso de pares mínimos, minimal pairs. São pares de palavras que, por causa de um som, um fonema, muda completamente de palavra. Imagina que num áudio de 2 minutos você está ouvindo, sei lá, 200 palavras. Quantas vezes você não vai ter que se perguntar, peraí, ele falou it ou ele falou at? Ele falou this ou ele falou that? Então, essas dúvidas vão se acumulando. E aí, aquele nosso problema clássico que vocês falam tanto de você achar que o cara tava falando de um assunto e o cara tava falando de um assunto completamente diferente. Pensando em phonemic contrast, vocês começam a entender por que phonetics é tão importante para listening, né? E os allophones, lembrando que isso tudo tá no glossário, tá, gente? Os allophones. Have you ever noticed how some sounds in a word seem to change depending on where they are or on the word? Or what the other word sounds came before and after them? Well, those different sounds are called allophones. Even though they may sound different, they don't actually change the meaning of the word. For example, the P sound in spin and the P sound in pin may sound different, but they are still considered the same sound or phoneme. Aqui é onde o negócio pega mesmo, né? Se você aprender o som would, esse em inglês, would, você vai perceber que ele está, por exemplo, na palavra would e ele está na palavra took, mas ele também está na palavra understood. E quando ele vai para understood, ele fica mais fraco. Então, não é só você saber o fonema, mas é você saber como ele vai mudando, um pouquinho só, mas como ele vai mudando de palavra em palavra para você conseguir entender, tá, é esse som que tá aqui, é porque ele tá nessa palavra. Sabendo só de alguns fonemas, vocês vão ver o quanto de possibilidades de interpretação vocês já vão ganhar. E com isso, eu tenho certeza, e eu vou testar isso com vocês, vai ficar bem mais fácil entender os áudios, tá bom? Esses dois termos aqui, phonics e speech intelligibility, estão lá também no glossário, mas é só para vocês entenderem o que é o método que a gente vai usar. A gente vai usar esse método aqui, chamado phonics, que é para vocês começarem a associar palavras, conceitos, imagens com sons, como eu fiz com vocês. Quais são os sons da palavra house? H, ow, z. Esses são os sons. Quais são os sons da palavra book? E vocês vão começar a pensar, tá, beleza, então esses são os sons dessa palavra, esses são os sons dessa... Estudando as palavras assim, vocês vão ter, não tem pra onde correr, vocês vão realmente estar bem melhor equipados, desculpa, para poder ouvir os áudios e, enfim. Nosso curso vai ter muito áudio para vocês, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer. Eu vou passar os exercícios para vocês. Vocês podem diminuir a velocidade dos áudios se vocês quiserem, para não ter esse problema de velocidade. São essas atividades aqui, ó. Então, eu vou pedir para vocês voltarem, depois que lerem aqui e tal. Aqui estão só as referências do que eu usei. Mas aqui no General, eu vou pedir para vocês fazerem todos os exercícios que aparecerem lá. Vocês vão ver que, ó, tá vendo? Tá liberado a partir de amanhã esse aqui, então por hoje só assistam o vídeo e aí façam todos os exercícios e notem, se tem exercício bloqueado, é porque você precisa melhorar, você não tá indo bem em alguma coisa. Assim, em alguma coisa não, vai estar explícito ali para você, vai estar dizendo qual é o exercício que você tem que fazer de novo. Quando você conseguir a pontuação mínima, ele desbloqueia os próximos. E aí o nosso combinado é esse. Entre uma aula e outra, o que tiver de atividade, na verdade entre uma semana e outra, o que tiver de atividade você vai fazendo até você completar aquela unidade. No final, a gente vai ter uma conversa sobre competências, quais são as competências que a gente adquiriu e como é que foi a performance de cada um.
beleza? Então, por enquanto, assisti esse vídeo. Amanhã, sexta-feira, eu vou liberar os exercícios, ok? Por enquanto, podem olhar ali o livro, se quiserem, podem brincar ali no glossário, tá bom? Okay, guys, that's it. Thank you so much, and I'll see you in the next class.